A extradição hoje pelo presidente Michel Temer do ativista internacional Cesare Battisti está sendo atribuída como uma grande vitória do presidente eleito Jair Bolsonaro, que prometeu na campanha expulsar o que ele considera este terrorista do território brasileiro. Juntamente com a decisão dos cubanos de abandonarem o programa Mais Médicos, que é também considerado uma vitória do presidente eleito. Mas esta decisão do Temer, que foi secundada por uma outra decisão unilateral do ministro Luiz Fux de ordenar a prisão de Battisti, e até agora não encontraram o Battisti, é possível que ele até já tenha abandonado o país, ninguém sabe. Me fez lembrar uma entrevista que eu fiz com o próprio Battisti há cerca de 6 anos, exatamente no dia 2 de junho de 2012. Mas eu estava mais interessado era na vida do literato em que se transformou o Battisti do que propriamente de sua rocambolesca turnê pelo mundo, não é? Depois de de abandonar, escapar da prisão em 1981, morar no México durante 9 anos, depois 14 anos na França, onde recebeu uma espécie de perdão do presidente François Mitterrand, numa decisão que depois foi revogada pelo seu sucessor, o Jacques Chirac, o que obrigou o Cesare Battisti a também escapar da França sob pena de ser preso e vir para o Brasil, onde logo foi preso, passou 3 anos na prisão e depois conseguiu um arranjo com a política brasileira, então presidida pelo presidente Lula da Silva, que assegurou a sua permanência até agora em terras brasileiras. Cesare Battisti, na realidade, escreveu 15 livros, 3 dos quais aqui no Brasil. São eles Ser Bambu, Minha Fuga Sem Fim e Ao Pé do Muro. São todos, claros, livros, são romances, novelas, em que ele ficcionaliza as suas andanças pelo mundo e as suas fugas de prisão, inclusive a sua permanência aqui na prisão da Papuda de Brasília. Uma coisa que eu achei curiosa foi que o Cesare Battisti, ele aprende a língua no país em que ele passa a viver e escreve naquela língua, não é? Que é uma coisa que nem todo mundo consegue fazer. E o Cesare Battisti escreveu livros em espanhol no México, em francês na França e agora aqui no Brasil. Eu escrevi meu primeiro livro em espanhol. Sería en español, no en castellano, ma en español, o sea, hispanoamericano, porque eu morei no México 9 anos. Aí onde você chega, você escreve, adota uma língua para escrever. Daqui a pouco você está escrevendo em português. Eu acho isso inevitável, porque a pessoa escrever um livro, escrever um romance é tomar distância da rotina do dia a dia, entrar na imaginação, na fantasia, no sonho, né? E quando uma pessoa começa a sonhar em uma língua, tem que escrever nessa língua aí. Então eu escrevi meu primeiro livro em mexicano porque eu estava morando no México. E comecei a escrever em francês porque estava morando na França. Acho que isso aí não vai demorar que eu vou ter que escrever em português. Claro, não é muito fácil isso aí, preciso de pessoas que dá uma olhada, né? Fazer uma correção, mas não é isso aí o importante é expressar sentimentos, emoções. Isso depois a técnica de ortografia e gramatical é uma coisa que qualquer um pode fazer. A linguagem é uma só, né? A linguagem é do coração, do espírito, né? Exato.
Bom, claro que eu também quis saber do Cesare Batista, não é, como foi essa sua vida rocambolesca da Itália, México, França e Brasil. E ele explicou que havia sido condenado inicialmente a 12 anos de prisão e não havia nenhuma acusação de assassinato. Essa acusação veio depois que se criou a chamada delação premiada, né, que acabou envolvendo o principal parceiro do próprio Battisti, inclusive que o ajudou a escapar da prisão na Itália. O nome dele é Pietro Muti. O Pietro Muti foi beneficiado com uma delação, não é, que acabou diminuindo bastante a sua pena. Não sei o que foi, como foi o resultado final da situação do Pietro Batista. Mas só que ele acusou o Cesare Batista de ter assassinado, não é, o seu comando, o seu grupo político chamado Proletários Armados pelo Comunismo. Bom, e o Battisti, não é, disse que tinha sido condenado à revelia, não é, à prisão perpétua e com restrição à luz solar, mas isso num julgamento à sua revelia feito lá na Itália e com base nessas delações premiadas, inclusive desse seu antigo companheiro, o Pietro Muti. Então eu achei muito oportuno reproduzir partes desta entrevista, inclusive mostrando como é que ele analisa a sua prisão, a fuga da prisão e as condenações a que ele foi submetido. Não tem nenhuma prova técnica, como diria assim, contra mim. Pelo contrário, existem provas da minha inocência. Por exemplo, armas que foram usadas para os crimes pelos quais ele foi acusado e condenado, a revelia, foram encontradas com outras pessoas que até confessaram esses crimes. Ou seja, é um absurdo, né? Agora, por exemplo, ninguém nunca se falou que eu fui preso em 1979, quando já não fazia mais parte dessa organização. Fui processado, estava na cadeia, foi processado, foi condenado a quase 13 anos de prisão, o máximo da pena, por posse de arma e associação subversiva. Crime tipicamente político. E nesse mesmo processo foram condenados os autores dos outros crimes. Esse processo foi caracterizado por um caso de torturas, onde foram torturadas 14 pessoas. E isso está relatado pela Anistia Internacional. E mesmo sob tortura, ninguém nunca falou Cesare Battisti. Nunca saiu esse nome. Mas então, eu faço a evasão da prisão, a fuga da prisão, vou para a França, vou para o México, passam os anos, voltam a fazer os processos e, de repente, uma pessoa que participou, que organizou a minha fuga, é torturada, sob tortura, fala, depois não tem outra escolha que passar do outro lado e colaborar, porque senão seria enviado na cadeia onde já estavam presos os que eles mesmos delataram sob tortura. Então ele não tem outra escolha que aceitar dinheiro, documentos e proteção. E aí ele está às ordens de um procurador-geral da República de Milão, entre outros 4 ou 5 procuradores, que trabalham com o Ministério da Defesa, não com o Ministério da Justiça, e os quais orientam os delatores para acusar esse ou aquele. Uma dessas pessoas sou eu. Por quê? Porque a minha evasão foi uma porrada, né? Porque foi uma evasão sem violência nenhuma. Ou seja, não teve um tiro, não teve nada. Foi uma evasão feita numa cadeia de máxima segurança. Foi feita
de maneira tão bem feita que até a mídia de direita elogiou. Essa foi uma coisa que eles nunca digeriram, nunca aceitaram. Então aí tem um processo de vingança. Essa vingança que ficou adormecida durante muitos anos, durante 9 anos no México, mais 14 na França, até que eu, através da escritura, eu viro escritor, começo a publicar, grandes casas, grandes editoras, tenho acesso à grande mídia, e eu começo a falar do que aconteceu na Itália na época. Começo a denunciar que, por exemplo, na época, ainda hoje, tem presos políticos. Não sabemos nem quantos são, nem onde estão, não sabemos nada deles, mas ainda hoje existem. Tudo isso aí incomodou muito essas forças políticas que, entretanto, tinham mudado de nome de partido.